Cláudia? Conta um pouquinho, quem é a Cláudia aí pra nós? Então, são várias Cláudias, né? Porque se a gente pegar aí a trajetória da infância, a Cláudia era uma menina que não gostava de brincar de boneca, porque achava muito paradinho, muito chato. E eu passei a minha infância jogando bete na rua, truco, amo truco. Vai ter campeonato de truco lá onde eu Vamos moro. jogar aqui depois. Não, vamos Adoro combinar a Cláudia truco. pra jogar truco com a Me gente. chame e eu sou boa no trem e ganho a parada. Nossa senhora, só dá aquela piscadinha aqui, ó. É, super. Não, nem precisa. Eu, Piscar gosto de me no ombrinho. surpreender com meu parceiro, não Só precisa aqui, nem ó. sinal. E o ombrinho. Essa se Adoro. garante, se garante. Caralho. Jogava bete na rua, biloca, bater bafinha, sabe bater bafinha assim? Não, isso voltou e É. meu filho E fica o dia na inteiro. minha avó, no quintal da minha avó ajudou a criar a gente. Minha mãe criou 4 sozinha, porque meu pai e ela se separaram, eu tinha 7 anos de idade. No quintal tinha um pé de goiaba, e aí eu tinha um lugarzinho de sentar no pé de goiaba. Então eu gostava de subir em muro, em pé de goiaba, de jabuticaba, apanhar jabuticaba em cima do telhado. Só aventura. E não gostava muito de coisa muito parada, não, né? Eu sempre fiz muitas atividades ao mesmo tempo, meio multifuncional. Então, isso é um pouco da minha infância. Mas eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. E como meus pais se separaram, eu tinha 7 anos, então tem a parte dura da história também, né? Que é ajudar a cuidar dos mais novos. Sim. E eu tinha um irmão que era o cão chupando manga, com muito fiapo. Meu Deus. E lá em casa é tudo escadinha, né? Não usava anticoncepcional, minha mãe não usava, não. Então era tipo assim, enquanto eu tinha 7 anos, a outra tinha 6, e eu e ela temos diferença só de 11 meses. Quer dizer, um mês a gente fica com a mesma idade. A outra tinha, então, 7, 6, o outro tinha 5, o outro tinha 4. Então era assim. E tinha uma época que era uma no carrinho, uma no colo, uma na barriga, né? E assim. Então era muita emoção mesmo. São 4 e eu ajudei a cuidar, né? Meus filhos são tão perversos que eles olham para os meus irmãos hoje e falam assim: aí, ó, mãe, você não cuidou direito. Pensa só, muita crítica. O filho falar pra... Tá Não vendo? é? Lá, meu tio lá não... Mas eu sou de uma família também matrilinear. Então, assim, minha avó casou-se com 17, separou com 21 anos. Numa época em que ela tinha que andar na rua de cabeça baixa para não ser mal falada. Né? Então, assim, isso já foi me ajudando a me constituir quem eu sou também. E essa temática voltada para a promoção das mulheres. E ela teve 4 filhas, mulheres, né? A minha avó e a minha bisavó teve 10 mulheres, filhas. E na história da minha bisavó, o marido dela foi assassinado. E em tempos atrás era muito comum crime alegando crime passional e alegando legítima defesa da honra. E na minha história familiar, também o meu pai viveu essa história. Com 5 anos de idade, ele assistiu, junto com um irmão mais velho, o pai dele, o meu avô, matando a própria mãe. A minha avó Maria, que eu não conhecia, obviamente. Caramba. E assim, depois disso, você imagina, uma criança de 5 anos, né? Você que está em casa aí também com a gente, assistir, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não vai. Então, meu pai não conseguiu ser pai, não conseguiu ser esposo, foi dependente químico a vida inteira. E hoje eu olho para trás e vejo essa história e penso o quanto que eu trouxe para mim a possibilidade de transformar essa dor, porque é uma dor que machuca não só meu pai, não machucou, não assassinou só a minha avó, mas que machucou a família inteira e as gerações posteriores, porque chegou em mim de algum modo, uma vez que meu pai não conseguiu ser pai. E aí eu penso que eu consegui de algum modo, isso agora consciente, mas durante a minha história isso não era, essa ficha não tinha caído, não. Que essa história do meu pai e da minha avó ter sido assassinada me trouxe também essa perspectiva de transformar essa dor familiar em serviços prestados à comunidade. Então, eu tive a oportunidade, nessa minha trajetória aí de 30 anos para trás, em ter constituído alguns serviços em Uberlândia, com potencial multiplicador em cidades da região e até no país. Então, a gente criou em 97, eu sou membro fundadora e voluntária, e eu falo que é sempre um trabalho coletivo, ninguém faz nada sozinho. Criamos a SOS Mulher Família, que faz atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos para quem vive a violência doméstica. Desde o início atende também o autor da violência, porque a gente entende que é preciso fazer um trabalho com esse autor de violência, porque ele, ao agredir, ao tentar assassinar, ele também está denunciando baixa autoestima, medo da perda, sensação de impotência, insegurança, consciente ou inconsciente, geralmente inconscientemente, fruto de uma educação também recebida e passada de geração para geração, de achar que a mulher é posse, é propriedade, etc. Então, que é preciso fazer um trabalho com ele também. É um trabalho psicológico. Psicológico, né? e às vezes a pessoa fica na instituição meses, anos, né? Porque tanto a mulher
quanto o autor da violência. E os impactos para o resto da família. Então, a gente faz um trabalho, por isso que chama SOS Mulher e Família. Sim. A gente faz um trabalho também com a família, com as crianças, né? E tem sido muito rico. Isso me constituiu muito quem eu sou. Eu falo que eu recebi coisa de muito mais propósito, né? de propósito. E que de missão mesmo, de vida, de propósito. E que eu sinto que eu recebi muito mais do que o que eu dei. Sim. Porque isso nos constitui, né? Aí depois, em 98, a gente criou o Conselho de Direitos das Mulheres. Conselho de Direitos, eles fortalecem muito a democracia, tá aí atrás da sua blusa, né? A questão da democracia. Porque eles fomentam políticas públicas, acompanham e geralmente participam dos conselhos de direitos órgãos governamentais e não governamentais, em paridade, em número igual. E existe, então, desde 98 o conselho, ajudei a montar. Depois, estudo voluntariamente. Antes mesmo, quando eu fazia história na graduação, e eu me apaixonei pela história já no colegial. Então, né, me apaixonei pela história. Você fez história Uhum. e é doutora em história? Sou doutora em história eu sou mestre e doutora em história sobre violência conjugal, violência nos relacionamentos. Foi esse o trabalho de pesquisa, de produção que eu fiz, tanto no mestrado na USP, quanto no doutorado aqui na Universidade Federal de Berlândia. E jargão também, né? Meter a colher, né? Isso, porque uma das frases que a gente mais ouve e ainda é recorrente em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? As pessoas falam marido e mulher, mas aqui vamos considerar qualquer tipo de casal, porque a relação pode ser hétero, mas pode ser homossexual, enfim, né? Tem várias configurações de relacionamento. E aí eu trouxe a perspectiva inversa. A gente sempre usou essa terminologia, né, nesses 30 anos. Em briga de marido e mulher, eu meto a colher. E venho metendo mesmo com essa prestação de serviços, né? E aí, só para completar dessa prestação de serviços, em 92, então há 30 anos, a gente criou, eu fazia história ainda, a gente criou o Núcleo de Estudos de Gênero dentro da Universidade Federal de Berlândia, no bloco Q ali do Campo Santa Mônica, porque tinha muito pouco, você imagina, nos anos 90, muito poucos estudos sobre as relações entre os masculinos e femininos, do ponto de vista da sexualidade, da violência, do mercado de trabalho, né? Então, assim, foi super inovador esse núcleo, eu também ajudei a constituir com uma série de professoras e tal, e que existe até hoje. A gente está fazendo estudos e pesquisas até hoje dentro desse núcleo. E, por último, em 2001, eu fui convidada pelo, então, eleito prefeito na cidade, nunca fui do partido dele, até então nunca tinha sido de partido político nenhum, para montar dentro da... Ele disse que se ganhasse ia instituir um compromisso feito com a nossa ONG SOS Mulher e Família, e ele ganhou e instituiu e me colocou para dirigir a divisão dos direitos das mulheres e políticas de gênero dentro da prefeitura. Eu fui gestora dessa pasta de políticas públicas e criamos a Casa Abrigo Travessia para mulheres em risco de morte, com seus filhos menores de idade, poderem ter um local confidencial, sigiloso, para se abrigarem, para não terem que ir para a casa de um parente e esse parente ficar submetido à violência ou de uma amiga. Então, é uma casa que salva vidas e que existe até hoje. Inicialmente era política pública da prefeitura, hoje foi terceirizada para a ICASO. Então, assim, eu tive a honra, eu falo que não é motivo de vaidade, porque é só responsa, né? Sim. Mas tive a honra de ajudar a constituir todos esses serviços, predominantemente como voluntária e como gestora de política pública na prefeitura. Então, trago tudo isso agora como vereadora para as pautas. Não, a gente percebeu pelos números, né? Então, assim, ó, pedidos de informação e requerimentos são 551. Isso, 2 anos, gente. 2 anos. emendas. E aí tá desatualizado, tem mais. 116. Foi o que a gente conseguiu, né? Tá no site, né? Isso. A gente tá atualizando. Indicações A do gente tá... prefeito, 16. Ações de mandato, 450. Isso.